O grito veio do meio do milharal, e não era um grito comum. Era o tipo de som que faz até o vento parar. Francisco puxou as rédeas do cavalo devagar. Ficou imóvel, escutando. De novo, mais fraco, mais desesperado. Ele olhou para o horizonte. Sol forte, plantação balançando. Tudo normal. Normal demais. Não é problema meu, murmurou. Era assim que ele vivia. Sempre foi. Cada um com sua vida, cada um com seu destino. Mas então, um som seco, rosnado e um novo grito, dessa vez, quase sem voz. Francisco fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e tomou uma decisão que não tomava há anos. Esporeou o cavalo. O animal disparou entre as fileiras de milho, quebrando tudo pela frente. E quando ele finalmente chegou, o que viu fez o sangue gelar. Uma mulher caída no chão, tentando se proteger, e 3 tucanos avançando contra ela. Agressivos, descontrolados, batendo asas, atacando sem parar. Ela já estava ferida, cansada, perdendo, e naquele momento, ela olhou direto para ele. Como quem já tinha desistido de tudo, e foi exatamente nesse instante que Francisco percebeu uma coisa: se ele chegasse um segundo mais tarde, ela não sobreviveria. Antes de continuar o vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Tem manhã que o sol nasce como um aviso. Não como promessa, não como beleza, como aviso mesmo. Aquele laranja queimado que espalha no horizonte do cerrado tocantinense e diz, sem palavras, hoje vai ser igual a ontem, e você já sabe disso. Eu sei. Meu nome é Otávio Nunes, 58 anos, viúvo há 7. Moro numa fazenda de gado no interior do Tocantins, entre o município de Guaraí e um vilarejo que nem no mapa aparece direito. Um punhado de casas de adobe, uma igrejinha pintada de branco e cal, um mercadinho que fecha cedo demais e abre tarde demais, e gente que vive da terra com a mesma teimosia de quem não tem para onde ir. Eu sou um desses. A terra aqui é vermelha, o pó da estrada gruda na garganta quando o vento levanta, e o silêncio tem um peso que só se entende depois de anos morando sozinho. Um peso que não machuca mais, que virou parte do corpo, como uma costela a mais. Antes, esse silêncio me incomodava. Nos primeiros meses, depois que Maristela foi, eu deixava o rádio ligado a noite inteira só para ter algum som na casa. Sertanejo antigo, notícia de madrugada, estática, tanto fazia. O que eu não aguentava era o nada. O nada lembra, o nada aponta, o nada senta do seu lado na mesa e fica te olhando enquanto você tenta comer feijão com arroz sem engasgar de tristeza. Hoje, o rádio fica desligado. Aprendi a conviver com o que não tem jeito de mudar. Acordo todo dia às 4:30 da manhã. Antes mesmo do galo que meu vizinho, seu Bertolino, tem na propriedade do lado. E o lado, aqui no interior do Tocantins, significa 2 quilômetros de estrada de chão. Coloco a água para ferver, tomo o café preto e amargo sem açúcar e saio para dar a volta no pasto antes que o calor feche o céu como tampa de panela. Nessa hora, quando a luz ainda é cinza e a neblina fina cobre o capim, a fazenda tem uma beleza que às vezes me pega de surpresa. Um capivari que corta a propriedade reflete o céu roxo do amanhecer. Os bois ficam parados, com aquela calma pesada de quem não deve nada a ninguém. O cheiro de terra úmida e esterco seco é o cheiro da minha vida inteira. Não tem como separar. Meu cavalo se chama Trovão. Nome exagerado para um animal que não tem nada de tempestade. É um 1/4 de milha castanho escuro, 16 anos, tão acostumado comigo quanto eu com ele. Quando chego no pasto com o cabresto, ele vem sozinho, sem ser chamado. Encosta o focinho no meu ombro, que é um jeito dele dizer bom dia que nunca me cansou. Maristela achava graça nisso. Dizia que Trovão gostava mais de mim do que qualquer pessoa. Não era provocação, era observação. Ela estava certa, como quase sempre.
Selei Trovão naquela manhã de julho com o mesmo gesto mecânico de sempre. Apertar a barrigueira devagar, deixar ele soltar o ar antes de dar o último puxão, checar o freio. 7 anos de rotina ensinam o corpo a fazer as coisas sem que a cabeça precise participar. E a cabeça, quando fica livre, vai para onde não devia. Naquele dia, ela foi para Maristela. Não sei porquê. Às vezes acontece assim, sem aviso, sem motivo aparente. Você está fazendo alguma coisa banal, arrumando a cela, ou lavando a louça, ou fechando o portão do curral, e de repente ela aparece. Não como saudade aguda, como presença. Como se ela estivesse encostada na cerca, te olhando, com aquele sorriso dela que era mais nos olhos do que na boca. Maristela morreu de um problema no coração que a gente não sabia que ela tinha. Caiu na cozinha numa tarde de segunda-feira, enquanto eu estava no pasto de baixo, verificando uma vaca que estava com problema na pata. Quando cheguei em casa, ela já estava no chão. O médico de Guaraí disse que foi rápido, que ela não sofreu, que essas coisas acontecem assim, sem culpa de ninguém. Eu ouvi tudo aquilo e fiquei de pé, com o chapéu na mão, balançando a cabeça do jeito certo, dizendo as palavras certas. Por dentro, só uma pergunta que nunca encontrou resposta. Se eu tivesse chegado mais cedo, teria mudado alguma coisa? Nunca vou saber. E talvez seja esse o peso que não vai embora. Montei em Trovão e saí pela estrada de chão que corta a fazenda ao meio. Era julho pleno, e o cerrado nessa época tem uma secura que doía nos olhos, o capim amarelado, as árvores retorcidas com as folhas finas e ressecadas, a poeira que levanta com qualquer sopro de vento e fica suspensa no ar cor de ferrugem. O sol ainda não tinha chegado no pico, mas já queimava o pescoço. Eu tinha o chapéu de couro, a camisa de manga comprida desbotada e a cantil amarrada na sela. Equipamento de sempre, rotina de sempre. Ia até o pasto do fundo verificar o cercado que Bertolino disse que tinha uma estaca caindo. Serviço de 2 horas, no máximo. Voltar antes do meio-dia, almoçar o que tivesse, talvez dormir um pouco na rede, depois verificar os animais na manga antes do fim da tarde. Mais um dia. Igual a todos os outros. Trovão andava no trote curto, o couro da sela rangendo no ritmo dos cascos. A estrada passava por um trecho de cerrado fechado, onde as árvores se juntam das 2 margens e formam um corredor de sombra. Ali, o ar é diferente. Mais parado, mais quente, com aquele cheiro de casca de árvore e terra seca que eu associo com a infância, com meu pai me ensinando a conhecer a terra. Meu pai dizia que cada pedaço de cerrado tem um cheiro próprio e que aprendo a ler esse cheiro é aprender a entender o lugar. Eu pensava nele também, às vezes. Morreu cedo demais. Todo mundo que eu amei foi cedo demais. Existe um cansaço que não é do corpo. É um cansaço de dentro, que não passa com sono nem com descanso. É o cansaço de carregar anos de silêncio, de decisões tomadas tarde, de palavras que ficaram na garganta. Naquela manhã, enquanto o trovão me levava pelo corredor de cerrado, eu senti esse cansaço com uma clareza estranha. Como quem acorda numa manhã comum e de repente enxerga a própria vida de fora, como se fosse a vida de outro. Vi um homem de 58 anos, sozinho, indo consertar uma cerca, sem pressa, sem ninguém esperando, sem razão especial para chegar. Essa imagem ficou comigo enquanto eu saía do trecho sombreado e a estrada abria de novo para o campo aberto. O sol caiu inteiro nas costas. Trovão bufou, sacudiu a cabeça. Eu o deixei diminuir o passo. Não havia razão para se apressar. O que eu não sabia era que dali a menos de 1 hora essa convicção ia ruir por completo. O cercado do pasto do fundo ficava numa baixada que meu pai chamava de o fundo do mundo. Não por ser longe, mas porque dali não se via nada além de campo aberto, céu e o fio da cerca sumindo no horizonte. Nenhuma casa, nenhuma estrada asfaltada. Só o vento passando na vegetação baixa e o ocasional canto de um pássaro que eu nunca aprendi o nome. Cheguei,
Desci de trovão, amarrei o cabresto num mourão e comecei a andar ao longo da cerca, procurando a estaca que Bertolino tinha mencionado. Ele estava certo. Tinha uma seção de uns 3 metros onde o arame tinha afrouxado, a estaca inclinada para dentro, quase no chão. Serviço simples. Fui buscar o arame e o alicate que carregava na bolsa da cela e me pus a trabalho. É um serviço que a cabeça não precisa acompanhar. As mãos sabem o que fazer: puxar o arame, torcer, fincar, apertar. O sol batia no alto da cabeça e eu suava pela camisa, sentindo o sal nos lábios, o cheiro de metal e terra misturados. Trovão ficava parado uns 10 metros atrás, cabeça baixa, mordiscando o capim seco com aquela paciência dele que às vezes invejo. Foi então que ele levantou a cabeça. Não foi um movimento brusco. Foi devagar, o pescoço se erguendo, as orelhas se voltando para o lado esquerdo, o corpo inteiro ficando quieto de um jeito diferente do quieto normal. Eu conheço Trovão melhor do que conheço qualquer pessoa viva. Sei quando ele está entediado, quando está com fome, quando está incomodado com algum inseto, e sei quando ele sente algo que eu ainda não senti. Aquele era o último tipo. Parei o que estava fazendo. Fiquei escutando. Por uns 10 segundos, nada. Só o vento. Depois, um som. Fraco. Irregular. Vindo da direção do pequeno brejo que ficava uns 200 metros à esquerda, onde o terreno afundava numa vargem coberta de buritis e capim-navalha. Um som que o vento distorcia, mas que era inconfundível. Choro. Choro de criança. Fiquei parado por um momento, não por hesitação, mas porque o coração tinha acelerado de um jeito que eu não esperava, e precisei de um segundo para entender o que estava sentindo. Não era medo. Era aquela coisa estranha que acontece quando a vida muda de ritmo sem avisar, quando o ordinário se parte no meio e deixa entrar algo completamente diferente. Desamarrei Trovão, montei rápido e fui na direção do som. A vargem era traiçoeira. O terreno parecia firme na borda, mas afundava de repente no capim mais alto, e eu sabia que tinha trechos de lama que podiam engolir o casco de um cavalo sem cerimônia. Contornei pela margem mais seca, guiando o Trovão devagar, lendo o terreno como meu pai me ensinou. O choro ficava mais nítido conforme eu me aproximava, mas tinha um intervalo nele que me preocupou. Não era choro contínuo, era choro e silêncio. Choro e silêncio, como se a pessoa estivesse perdendo a força. "Tem alguém aí?" Gritei, com a voz saindo mais alta do que eu esperava. O choro parou por um instante. Depois voltou, mais desesperado, como quem ouviu e não tem mais energia para gritar, só para chorar mais. Fui na direção. Trovão resistia ao terreno mole, mas obedecia. Passamos por um trecho de buritis que arranharam meu ombro, contornamos uma poça de água escura e parada, e foi então que eu vi, numa nesga de terreno mais firme, entre 2 buritis inclinados sobre a água, uma criança. Menino. Não teria mais de 8 anos. Estava na lama até os joelhos. Não era uma lama qualquer. Era aquela lama de fundo de vargem, grossa como massa, que aperta e puxa. Ele tinha entrado provavelmente tentando pegar algo na beira da água, ou atravessar, ou qualquer outra razão que só faz sentido na cabeça de uma criança, e tinha afundado. Quanto mais ele tentava se soltar, mais a lama puxava. O capim-navalha em volta tinha cortado os braços dele. Estava exausto, suado, com a cara vermelha de sol e esforço, as mãos agarradas a um galho fino de buriti que estava claramente se curvando, prestes a ceder. Se aquele galho quebrasse, ele ia cair de bruços na lama. E na altura que estava, com o cansaço que estava, não ia conseguir levantar a cabeça. Eu não tive tempo de pensar nisso tudo assim, em sequência. Foi um entendimento instantâneo, como quando você vê fogo e já está correndo antes de decidir correr. Desci de Trovão, larguei as rédeas, fui até a borda do terreno firme e deitei de comprido no capim.
para distribuir meu peso, para não afundar junto. Esticei o braço. Me dá a mão direita. Agora. Ele me olhou com aqueles olhos arregalados de criança que já aceitou o pior e de repente vê uma saída. A mão direita soltou o galho e estendeu na minha direção. Os dedos mal se alcançaram. Avancei mais um palmo no terreno instável, sentindo a lama começar a ceder embaixo do meu quadril. Mais. Estica mais. Ele se esticou. Eu me esticei. Os dedos se fecharam. Puxei. A lama resistiu. Aquele som horrível de sucção, como se a terra não quisesse largar o que tinha conquistado. O menino gemeu de dor e esforço. Puxei de novo, com todo o peso do corpo jogado para trás. E dessa vez, a lama cedeu com um estalo úmido, e o menino veio comigo num tranco, caindo sobre mim no capim, os dois respirando pesado, cobertos de lama e suor. Fiquei deitado por um segundo, olhando o céu azul e sem nuvens do Tocantins. Estava vivo, ele estava vivo. O galho de buriti que ele segurava soltou no mesmo instante, tombou sobre a água com um estalo seco, como ponto final numa frase que quase foi escrita de outro jeito. Me sentei, olhei o menino. Ele me olhava de volta. 8 anos, talvez 9. Pele escura, cabelo cacheado cheio de lama, uma camiseta verde rasgada no ombro, descalço. Os cortes do capim-navalha nos braços eram finos, mas numerosos. Estava tremendo. Não de frio, porque frio ali naquele julho não era coisa que existia, mas de susto, de esforço, de alívio. Não falou nada. Eu também não. Por um momento a gente só ficou ali, no capim da vargem, enquanto o vento dobrava os buritis em volta. Trovão se aproximou devagar, bufou no cabelo do menino. O menino olhou para o cavalo com aquela expressão misturada de espanto e curiosidade, que só uma criança consegue ter, mesmo depois de quase morrer afogado em lama. "Como você se chama?" perguntei, quando achei que ele estava pronto. Ele me olhou por um segundo antes de responder. "Saulo." "De onde você é, Saulo?" Ele apontou vagamente em direção ao norte, onde eu sabia que ficava uma pequena comunidade chamada Barra Funda. Umas 12 famílias, um posto de saúde que abria 3 vezes por semana, a escola mais próxima a 6 quilômetros. "Você veio de Barra Funda a pé até aqui?" Ele balançou a cabeça afirmativamente. Havia algo na expressão dele além do susto. Uma tensão que não era de criança que se perdeu brincando. Era a tensão de criança que saiu de casa com um propósito e não contou para ninguém. "Por quê?" perguntei com calma, sem pressionar. Ele desviou o olhar. "Tava procurando minha avó." Algo no jeito que disse me fez ficar quieto por um momento. "Sua avó mora por aqui?" "Ela foi buscar umas ervas ontem de manhã." Fez uma pausa. Não voltou. O silêncio que caiu entre nós dois naquele momento era diferente do silêncio vazio que eu conhecia. Era o silêncio de uma informação que muda tudo, que empurra o dia numa direção que você não tinha planejado, que torna urgente o que era apenas rotina. Uma mulher sozinha no cerrado, desde ontem de manhã, com o calor que fazia. Olhei para o céu sem nuvens. Olhei para a criança coberta de lama na minha frente. Olhei para Trovão, que me olhava de volta com aquela paciência eterna. "Como ela se chama, sua avó?" "Dona Conceição." "Quantos anos ela tem?" Ele pensou, franzindo a testa com aquela seriedade de criança que não quer dar uma resposta errada. 72 ou 73, não sei direito. 72 anos, sozinha no cerrado, julho. Sol de rachar. Sem água, provavelmente, se havia saído apenas para pegar ervas e pensado em voltar rápido. Levantei. "Sobe no cavalo." Ele me olhou sem entender. "Você vai me ajudar a procurar ela?" "Vou te levar até alguém que pode ajudar." Fiz uma pausa. "E depois a gente procura." Não era mentira, mas também não era a história toda. A história toda era que eu já sabia que não havia tempo para ir buscar ajuda primeiro, voltar, organizar, procurar.
Uma pessoa de 72 anos, sozinha, desde ontem de manhã, no calor do Cerrado Tocantinense em julho, cada hora que passava era uma hora a menos. Precisava ser agora. Ergui Saulo e o coloquei na frente da cela. Ele agarrou a crina de trovão com as duas mãos. Montei atrás, peguei as rédeas por cima dos braços dele. Qual o caminho que ela costuma tomar quando vai buscar ervas? Ele apontou para o sudoeste, em direção a um trecho de cerrado mais denso que eu conhecia vagamente. Uma área de campo sujo, onde cresciam algumas plantas medicinais que as mulheres mais velhas da região ainda iam buscar da maneira antiga, a pé, com a sacola de pano. Tem um pé de aroeira grande lá, ela sempre vai até lá. Eu conhecia aquele aroeira. Ficava a uns 40 minutos de cavalo. Esporeei trovão com suavidade. Segura bem. E fomos. O cerrado naquela hora tinha uma luz diferente. Não era mais a luz dourada da manhã cedo, nem o branco cru do meio-dia. Era uma luz de meio da manhã que parece inofensiva, mas engana. Aquele sol que já subiu o suficiente para queimar, mas ainda não chegou no pico. Então a gente subestima, continua andando, continua suando e só percebe o estrago quando a cabeça começa a pesar. Eu pensava nisso enquanto o trovão cortava o campo na direção que Saulo tinha apontado. Pensava numa mulher de 72 anos que tinha saído com uma sacola de pano e sandálias de borracha, como tantas vezes antes, sem imaginar que dessa vez seria diferente, que o corpo ia cobrar o que os anos vinham acumulando em silêncio, ou que o cerrado, com toda a sua beleza seca e indiferente, não ia esperar por ela. Saulo ficou quieto durante boa parte do caminho. Crianças em estado de susto têm esse silêncio particular. Não é o silêncio confortável de quem está bem, é o silêncio de quem está processando coisas demais ao mesmo tempo. Eu respeitei. Não fiz perguntas. Deixei trovão escolher o passo, um trote lento que não balançasse o menino, e fui lendo o terreno com os olhos. Depois de uns 20 minutos, ele falou: "O senhor mora sozinho nessa fazenda?" "Moro." Pausa. "Não tem família?" "Tive." Ele não perguntou mais nada sobre isso. Mas depois de um momento disse, com aquela franqueza direta que as crianças têm e que os adultos perdem com o tempo: "Minha avó mora sozinha também, desde que meu avô morreu." "Há muito tempo?" 4 anos. Outra pausa. Ela diz que prefere. Mas a gente vê que não é verdade. Eu não respondi. Mas aquilo ficou. A gente vê que não é verdade. Quantas vezes eu disse que preferia assim, que a solidão era mais simples, que era menos complicado não ter ninguém dependendo de mim ou eu dependendo de ninguém. E quantas vezes isso foi verdade de verdade, e quantas vezes foi só o jeito mais fácil de não admitir o que faltava. O aroeira apareceu no horizonte uns 10 minutos depois. Uma árvore velha, de tronco grosso e copa larga, que se destacava no meio do campo aberto como um marco. Aquelas árvores têm uma presença no cerrado que é difícil de explicar para quem não conhece. Parecem mais antigas do que são. Parecem saber de coisas. Conforme nos aproximávamos, Trovão diminuiu o passo sem que eu pedisse. Farejou o ar. As orelhas se moveram para a frente. "Dona Conceição!" chamei, com a voz firme, mas sem gritar, o tipo de chamado que carrega longe sem assustar. Silêncio. Só o vento nas folhas do aroeira, que soava como chuva fraca. "Dona Conceição!" Desta vez, algo. Um som baixo, difícil de localizar. Não era uma resposta. Era mais um gemido involuntário. O tipo de som que o corpo faz quando já não tem energia para controlar. Vim da sombra do aroeira. Desci de Trovão antes de parar completamente. Deixei Saulo na cela e fui a pé, contornando o tronco largo. Ela estava sentada com as costas apoiadas na raiz saliente do aroeira, as pernas esticadas na frente, a sacola de pano do lado com um punhado de ervas ainda dentro. Idosa, cabelos brancos presos com um pano desbotado, vestido florido de chita,
as sandálias de dedo nos pés inchados. A pele do rosto estava seca, os lábios rachados, os olhos semicerrados, com aquele brilho opaco de quem está desidratado de verdade, não só com sede. Estava consciente, mas por pouco. Dona Conceição. Ajoelhei na sua frente. Coloquei a mão no ombro dela com cuidado. Ela abriu os olhos mais, me olhou sem entender direito. Quem é? Meu nome é Otávio. Sou fazendeiro aqui perto. Seu neto Saulo está comigo. Ao ouvir o nome do menino, algo mudou na expressão dela. A confusão deu lugar a uma clareza repentina, do tipo que o afeto produz quando nada mais consegue. Saulo. Estou aqui, vó. A voz do menino veio de trás de mim, e eu me virei para ver que ele tinha descido do cavalo e estava parado a 2 passos, com os olhos cheios de uma emoção que ele estava claramente lutando para segurar. Menino! Ela tentou se mexer e não conseguiu. Menino teimoso. Eu disse que voltava. A senhora não voltou, vó. Ela fechou os olhos por 1 segundo. Quando abriu, me olhou. Caí. Disse, com uma simplicidade direta que me tocou. Torci o tornozelo ali atrás, ontem de tarde. Tentei chegar até aqui para ter sombra. Consegui. Mas andar mais... Não deu. Olhei para o tornozelo direito, que estava inchado e roxeado. Não parecia fratura. Mas com aquela inchação, nenhuma chance de ela andar. O problema maior era a desidratação. Julho no Cerrado Tocantinense, sem nuvens, sem vento forte, no campo aberto. Uma noite inteira e uma manhã. A sacola não tinha água nenhuma. Ela devia ter saído com uma garrafinha que esvaziou rápido. Peguei minha cantil, abri, coloquei na mão dela. Beba devagar, aos poucos. Ela obedeceu. Goles pequenos, com a disciplina de quem já passou necessidade antes e sabe que urgência demais machuca. Saulo se aproximou e sentou na raiz do lado dela, sem fazer barulho, só ficando perto. Ela colocou a mão no joelho dele. Ele colocou a mão por cima. Não precisaram de palavras. Eu me levantei e fui até Trovão, precisando de um momento para recolocar o pensamento no lugar. A situação estava controlada. Ela estava consciente. Tinha água, tinha sombra. Mas eu sabia que aquilo era o começo da resolução, não a resolução em si. Com o tornozelo naquele estado, ela não ia andar. Eu podia colocá-la no cavalo, mas o caminho de volta até a fazenda eram uns 50 minutos de terreno irregular. E com o grau de desidratação que ela estava, o balanço do cavalo podia piorar as coisas. Precisava de ajuda. O problema era que ajuda ali não era uma coisa simples de encontrar. Barra Funda ficava na mesma distância que minha fazenda, mas do outro lado. O seu Bertolino era o vizinho mais próximo, e mesmo assim eram 2 quilômetros de estrada. Não havia telefone com sinal ali. Eu sabia disso por experiência, porque aquele trecho do Cerrado era ponto cego de qualquer operadora que eu já tinha tentado. Calculei. Podia ir buscar ajuda e voltar. Mas isso significava deixar ela ali, e o sol ia subir mais. Podia tentar colocá-la no cavalo e levar devagar, arriscado, mas possível se eu fosse com cuidado. Podia colocar Saulo no cavalo, mandar ele buscar ajuda e ficar com ela. Mas mandar uma criança sozinha no cerrado depois do que tinha acontecido na vargem era algo que eu não estava disposto a fazer. Fui até ela de novo. Dona Conceição, vou precisar te colocar no cavalo. O caminho não é curto, mas eu vou devagar. Se sentir mal, me fala na hora. Ela me olhou com uma expressão que misturava avaliação e resignação. Você sabe o que está fazendo? Sei fazer poucas coisas bem, respondi. Uma delas é cavalgar. Ela fez um som que era quase um riso. Quase. Tudo bem. Pausa. Mas esse animal é manso? É o animal mais manso que conheço. Como se tivesse entendido, Trovão escolheu exatamente aquele momento para se aproximar devagar, abaixar a cabeça na direção dela e ficar quieto. Ela olhou para o cavalo por um momento com uma expressão que eu não soube nomear. Bonito bicho, disse baixinho. Ergui Dona Conceição com cuidado. Ela era leve,
aquela leveza de pessoas idosas que parece não combinar com o quanto elas aguentam. Coloquei-a na sela com o tornozelo bom do lado mais fácil. Posicionei o tornozelo machucado com cuidado. Pedi para Saulo segurar as rédeas enquanto eu ajustava. Depois, coloquei o menino atrás dela, para ela ter apoio dos dois lados. Você consegue segurar assim? Saulo ajeitou os braços em volta da avó com uma seriedade que me fez engolir seco. Consigo. Peguei as rédeas e comecei a guiar Trovão a pé, caminhando na frente, sem montar. Era mais lento assim, mas eu conseguia sentir o terreno, escolher o caminho mais suave, desviar de qualquer buraco ou pedra que pudesse fazer o cavalo tropeçar. O sol estava subindo. E nós três fomos devagar, pelo cerrado aberto, enquanto a luz ficava mais branca. E o silêncio ao redor tinha aquela qualidade espessa de dias muito quentes. Sem pássaro, sem vento, só o som dos cascos na terra seca e a respiração de uma mulher que tinha passado a noite sozinha, confiando que alguém viria. Depois de uns 10 minutos, ela falou sem abrir os olhos. Você veio consertar cerca? Vim. E parou. Parei. Silêncio. Por quê? Pensei na resposta. Trovão escutou o Saulo. Eu escutei o Trovão. Ela não disse mais nada por um tempo. Depois, meu marido tinha um cavalo assim, que escutava antes da gente. Era bom homem, seu marido? Era homem. Uma pausa que tinha história dentro. Com tudo que isso significa. Entendi. Não perguntei mais. Caminhamos em silêncio por mais um trecho, e eu percebi que aquele silêncio era diferente de todos os outros que eu tinha carregado naquele dia. Não era vazio. Era cheio de alguma coisa que eu ainda não sabia nomear, mas que ocupava espaço no peito de um jeito que não doía. Foi Saulo quem quebrou, com aquela voz baixa de criança que está tentando parecer que não está preocupado. Ela vai ficar bem? Olhei para frente. Para o caminho de terra vermelha se estendendo no calor. Vai, disse. E dessa vez, eu acreditei no que estava dizendo. Cheguei na fazenda com o sol no meio do caminho entre a manhã e o meio-dia. Aquela hora traiçoeira em que a sombra some e o calor bate de cima e dos lados ao mesmo tempo, como se o ar inteiro tivesse esquecido como ser fresco. A poeira da estrada subia com cada passo de Trovão e ficava suspensa, cor de tijolo velho, grudando na garganta, nos olhos, na camisa encharcada de suor que eu nem sentia mais. Dona Conceição tinha aguentado bem o caminho, melhor do que eu esperava. A cantil tinha ajudado. Dei a ela de 30 em 30 minutos, goles pequenos, e ela obedecia sem reclamar, com aquela disciplina quieta de quem viveu tempo suficiente para saber que o corpo não é inimigo, só precisa de respeito. Saulo ficou o caminho inteiro com os braços firmes em volta dela, sem reclamar do calor, sem pedir parada, sem fazer drama. De vez em quando eu olhava para trás e via os dois, a velha de olhos semicerrados e o menino de expressão fechada, e havia algo naquilo que me apertava o peito de um jeito que eu não estava acostumado. Quando a casa apareceu no fim da estrada de chão, cercada pela mangueira velha que Maristela plantou no primeiro ano que moramos ali, senti um alívio que não era só pelo fim do caminho. Era como se a casa tivesse esperado por isso. Estranhei o pensamento, mas não o afastei. Acomodei Dona Conceição na rede da varanda, o lugar mais fresco da propriedade naquela hora, onde o vento do leste passava entre as colunas e a mangueira fazia sombra generosa. Ela deixou o corpo afundar na rede com um suspiro que era cansaço e alívio misturados. Saulo se sentou no degrau ao lado, os braços em volta dos joelhos, olhando a avó com aquela vigilância silenciosa de criança que aprendeu cedo que não pode depender de mais ninguém para tomar conta de quem ama. Fui para a cozinha. Aqueci a água, fiz um caldo de galinha com o que tinha. Pouca coisa, mas o suficiente. Cortei um pão que ainda estava pela metade, pus numa travessa com um pedaço de queijo. Não era banquete. Era o que tinha, feito com atenção, que às vezes vale mais.
Quando voltei para a varanda, Saulo estava cochicheando com a avó. Pararam quando me viram. Ela me olhou com os olhos mais abertos, mais lúcidos do que no cerrado. A água, a sombra e o descanso já estavam fazendo efeito. Você mora sozinho aqui mesmo? Disse ela. Não era pergunta. Moro. Ela olhou ao redor. A varanda, o quintal, a mangueira, a casa de adobe com a pintura desbotando numa das paredes. Casa grande para uma pessoa só. Era para ser para dois. Ela me olhou de um jeito que as pessoas velhas têm, direto, sem cerimônia, sem a delicadeza forçada que os mais novos usam quando o assunto pesa. Sua mulher. Sim. Há quanto tempo? 7 anos. Ela assentiu devagar, como quem reconhece um território conhecido. O 4º ano é o mais difícil, disse. Não o primeiro. Todo mundo fala que é o primeiro. Mas é o 4º, quando você para de esperar que melhore e entende que é assim agora. Fiquei parado com a travessa na mão, olhando para ela. Ninguém tinha me dito aquilo antes. E era verdade. O 4º ano tinha sido o mais pesado. O primeiro, eu ainda estava em movimento, ainda tinha inventário para fazer, decisões práticas, a dor funcionando como combustível. O 4º ano, eu acordei uma manhã e entendi, com uma clareza fria e sem drama, que era assim, que ia continuar sendo assim, e que eu tinha que decidir o que fazer com isso. Eu tinha decidido não fazer nada. Senta aqui, disse ela, apontando para o banco de madeira encostado na parede. Você está em pé, como quem não sabe se pode descansar na própria casa. Sentei. Saulo pegou a travessa da minha mão, pôs no colo da avó, e ela começou a comer com aquela delicadeza de pessoa que tem fome, mas foi criada para não mostrar. Fiquei olhando o quintal. O vento tinha mudado. Percebi isso sem saber bem quando aconteceu. Aquela virada sutil no ar, que quem vive no campo aprende a ler como lê a expressão de um animal. O vento tinha vindo do leste a manhã inteira, quente e seco. Agora vinha do norte, mais pesado, com um cheiro diferente. Cheiro de terra que ainda não choveu, mas que vai chover. Olhei para o horizonte norte. Lá estava. Uma parede de nuvens escuras, baixas, que no cerrado de julho era coisa que não deveria existir, mas existia às vezes. Aquelas tempestades fora de época que chegam sem pedir licença, carregadas e furiosas, como se o céu tivesse se esquecido do calendário. Levantei devagar. Vai chover, disse. Dona Conceição olhou para o horizonte sem alarme. Vai chover muito, corrigiu. Saulo se levantou também, olhando as nuvens com aquela curiosidade infantil que ainda não aprendeu a ter medo do que ainda não chegou. A gente precisa sair antes? Perguntou. Eu calculei. Barra Funda ficava a uns 8 quilômetros. Com Trovão carregando Dona Conceição e o menino, naquele estado do tornozelo dela, com aquela nuvem vindo do norte, não ia dar. A tempestade ia nos pegar na metade do caminho, em terreno aberto, longe de qualquer abrigo. Não, disse. Vocês ficam aqui. Olhei para ela. Se você não se importar. Ela me devolveu o olhar com aquela serenidade de quem já esteve em situações piores e aprendeu a medir o que é realmente problema. Me importar de quê? De ficar num teto seco enquanto a chuva cai? Fez um gesto com a mão que dispensava qualquer cerimônia. Já dormi em lugar pior, meu filho. Fui fechar o curral, recolher os bois da mangueira de cima, trancar o galinheiro que eu tinha negligenciado nos últimos meses. Trovão eu trouxe para o estábulo e tirei a sela. Passei a escova rápida, coloquei água e ração. Ele me olhou com aquele olho grande e calmo enquanto eu trabalhava, como se soubesse que a tarde ia ser longa. Fez bem hoje, disse para ele em voz baixa. Ele bufou. Aceitou. A tempestade chegou com a força que as nuvens prometiam. Primeiro o vento. Aquele vento de frente de tempestade que vem de repente e dobra as árvores e levanta tudo que não está preso. A mangueira se sacudiu inteira, derrubando manga verde no telhado, com barulho de chuva antes da chuva.
Depois, o céu escureceu de um jeito que parecia noite chegando rápido demais. E depois a chuva. Não garoa, não chuvisco, não chuva comum. Aquela parede de água que o cerrado às vezes joga, que em 5 minutos faz riacho onde não havia nada e transforma a estrada de chão em lamaçal. Fiquei na varanda olhando. Dona Conceição dormia na rede. O corpo tinha cobrado o preço da noite passada, e ela tinha fechado os olhos assim que a brisa da frente fria chegou, que é o jeito que o cerrado tem de se refrescar antes da chuva. Saulo estava sentado no degrau, com o queixo apoiado nas mãos, olhando a chuva cair com aquela expressão contemplativa que me fez pensar: esse menino vai ser uma pessoa interessante. Já viu chuva assim? Perguntei, sentando ao lado dele. Já. Em Barra Funda, chove assim às vezes no verão. Pausa. Mas minha avó sempre fechava tudo e ficava rezando. Ela é religiosa. Muito. Ele olhou para ela na rede. Mas acho que reza mais quando está com medo do que quando está com fé. Olhei para ele. Tem diferença? Ele pensou por um momento, sério. Acho que sim. Quando ela reza com fé, ela fica quieta. Quando reza com medo, fica repetindo a mesma coisa. Fiquei pensando nisso. Quantas vezes eu tinha feito a mesma coisa, repetido os mesmos pensamentos, as mesmas justificativas, as mesmas histórias que eu contava para mim mesmo sobre por que era melhor assim, por que não precisava de ninguém, porque a fazenda e o gado e a rotina eram suficientes, repetindo não por convicção, por medo. A chuva durou mais de 2 horas. Quando começou a enfraquecer, virou uma garoa fina que transformou o quintal num espelho lamacento e fez o ar cheirar a terra molhada com aquela intensidade que não tem comparação. Petricor. Eu ouvi uma vez que chamam assim. Aquele perfume específico da chuva batendo no chão seco. No cerrado esse cheiro é mais forte do que em qualquer lugar que eu já estive. Mais antigo, como se a terra estivesse soltando algo que guardou por muito tempo. Foi quando Saulo falou sem me olhar. Minha avó vai precisar de alguém para ajudar ela a voltar para Barra Funda amanhã. Com o tornozelo assim, ela não consegue caminhar. Eu sei. O senhor vai poder? Vou. Ele assentiu, ainda olhando a chuva. Ela não vai pedir. Uma pausa curta. Ela nunca pede. Eu sei esse tipo também. Ele me olhou de lado, rápido, com um meio sorriso que era mais esperto do que devia ser para um menino de 8 anos. O senhor é esse tipo. Não respondi. Mas também não neguei. A noite chegou cedo, como sempre depois de tempestade de verão. O céu ficou roxo e depois escuro num intervalo curto, e as estrelas apareceram uma a uma com aquela clareza que só existe no interior, longe de cidade. O céu do Tocantins à noite é uma coisa que qualquer pessoa deveria ver, ao menos uma vez. Fundo preto e profundo, pontuado de luz, a Via Láctea visível como névoa branca. E um silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo maior. Fiz janta com o que tinha. Arroz, feijão, um pedaço de carne seca que eu tinha reservado para mim nos próximos dias. Coloquei tudo na mesa sem cerimônia. Dona Conceição acordou com o cheiro da comida, veio devagar, apoiada na parede, recusando minha mão com um gesto orgulhoso que eu respeitei. Sentamos os 3 à mesa. Não me lembrava da última vez que tinha havido mais de uma pessoa sentada à minha mesa. 7 anos. 7 anos de prato único, cadeira única, silêncio de um lado só. Não fizemos conversas cheias. Dona Conceição perguntou sobre a fazenda, sobre o gado, sobre o capivari que cortava a propriedade. Eu respondi. Saulo comeu com aquela dedicação silenciosa de criança com fome de verdade. Às vezes ela falava de Barra Funda, de vizinhos, de como a comunidade tinha encolhido nos últimos anos com a saída dos jovens. Os jovens vão embora, disse ela, com uma neutralidade que não era resignação, era observação. E quem fica, vai ficando mais velho. E um dia a gente olha e percebe que somos nós, os que ficaram, que somos o lugar. Olhei para ela.
A senhora não pensa em ir morar mais perto de cidade? Penso toda vez que alguma coisa difícil acontece. Ela me olhou com aquele olhar direto. Como hoje. Mas aí passa e eu olho para minha casa, para o meu quintal, para o pé de pequi que meu marido plantou, e não consigo imaginar em nenhum outro lugar. Raiz, disse Saulo, como se a palavra explicasse tudo. E explicava. Depois da janta, arrumei o quarto de hóspedes, que não era usado há não sei quanto tempo. Tirei a poeira, coloquei lençol limpo, abri a janela para arejar. Dona Conceição não fez objeção. Saulo dormiu no sofá da sala com um cobertor e estava dormindo antes que eu terminasse de lavar a louça. Fui para a varanda. O ar depois da chuva era diferente, mais fresco, mais limpo, com aquele frescor que o cerrado guarda de surpresa debaixo de todo o calor. As rãs tinham começado a cantar, aquele coro de depois da chuva que enche o campo de som, e os grilos respondiam no contraponto. E lá atrás, longe, um João de Barro cantava uma nota repetida que parecia um relógio marcando. Me sentei na cadeira velha onde eu me sentava toda noite. A mesma cadeira, a mesma varanda, o mesmo céu, mas algo estava diferente. Não consegui nomear o que era. Só senti que o silêncio daquela noite não tinha o mesmo peso dos outros. Como se a casa, que tinha ficado quieta por tanto tempo, estivesse discretamente se relembrando de como é ter gente dentro. Fiquei pensando em Maristela, não com a dor costumeira, com outra coisa, com uma gratidão estranha, como se ela tivesse, de algum lugar que não tem endereço, arranjado esse dia do jeito que foi. A estaca caindo, o caminho pelo cerrado, o menino na lama, a velha debaixo do aroeira. Eu não acredito muito em destino. Mas às vezes o acaso se arruma de um jeito que fica difícil não acreditar em nada. Dentro de casa, ouvi Dona Conceição tossindo levemente. Me levantei, bati de leve na porta do quarto. Precisa de alguma coisa? Um silêncio curto. Estou bem, disse ela. Só... Obrigada, Otávio. Era a primeira vez que ela usava meu nome. Fiquei parado do lado de fora da porta por um segundo, com a mão ainda no batente. Boa noite, Dona Conceição. Boa noite. Voltei para a varanda, sentei de novo. E fiquei lá até tarde, ouvindo as rãs e os grilos, e o João de Barro distante, olhando o céu que a chuva tinha lavado e deixado mais fundo, mais vasto, mais cheio de estrelas do que eu me lembrava de ter visto em muito tempo. Não estava pensando em nada em particular, só estava. E descobri que isso, aquela noite, era suficiente, mas eu ainda não sabia o que a madrugada guardava. Capítulo 5. O que nasce depois da chuva. Eu não sei que horas eram quando acordei. Sei que a casa estava escura, que os grilos ainda cantavam lá fora, e que algo tinha me tirado do sono antes do horário. Aquele despertar sem alarme, brusco e completo, que o corpo faz quando registra alguma coisa que a consciência ainda não processou. Fiquei parado na cama por um segundo, escutando. Lá estava, um barulho baixo vindo do quarto de hóspedes. Não era tosse. Era mais fraco, mais irregular. Uma respiração que não estava certa, um murmúrio entrecortado, o tipo de som que uma pessoa faz quando o corpo está lutando contra algo enquanto ela dorme. Levantei. Não acendi a luz do corredor para não acordar Saulo no sofá. Fui no escuro, que no interior do Tocantins não é escuro de cidade. É escuro pontuado pela luz das estrelas que entrava pela janela aberta da sala. Aquela claridade azulada que é quase suficiente para ver onde se pisa. Bati leve na porta do quarto. Nada. Bati de novo. Dona Conceição. Um gemido fraco. Abri a porta. A luz da janela do quarto iluminava a cama obliquamente. Ela estava deitada de lado, com o corpo encolhido, e mesmo na pouca luz, eu vi que alguma coisa estava errada. A respiração era rápida e rasa, o rosto suado, a mão agarrada à beira do lençol com uma tensão que não era de sono. Ajoelhei ao lado da cama. Dona Conceição, me escuta. Ela abriu os olhos. Demorou um segundo para focar. Estou com frio,
disse, e a voz saiu rouca, diferente da voz firme que ela tinha tido durante o dia. Coloquei a mão na testa dela. Quente. Não o quente normal de quem dormiu com cobertor no calor. O quente específico de febre. Aquele calor úmido e persistente que sobe da pele como vapor. Meu estômago fechou. Calculei rápido o que eu sabia. Uma mulher de 72 anos que ficou exposta ao sol do cerrado por mais de 24 horas sem água suficiente, que tinha um tornozelo traumatizado, que tinha chegado desidratada e exausta. A chuva tinha resfriado o ar de repente. O corpo dela, já no limite, tinha cedido. Febre alta em pessoa idosa não é coisa que espera. Vou buscar água, disse. Fica quieta. Otávio, ela me segurou pelo braço com uma força que surpreendeu. Não é nada. Eu sei distinguir nada de alguma coisa, respondi com calma. Isso é alguma coisa. Ela me soltou. Fechou os olhos. Fui para a cozinha, aqueci água, dissolvi um pouco de sal e açúcar, o que minha mãe chamava de soro caseiro, que não é remédio, mas que o corpo absorve quando está exausto. Peguei o pano mais fino que tinha, molhei em água fria, voltei para o quarto. Coloquei o pano na testa dela. Ela contraiu levemente ao contato frio, depois relaxou. Minha mãe fazia isso, disse, baixinho. A minha também. Silêncio por um momento. Saulo não pode saber, ela disse. Ele já ficou assustado demais hoje. Saulo está dormindo. Ele acorda fácil, sempre acordou, desde pequeno. Uma pausa com respiração ainda irregular. Parece com o pai dele nesse jeito. O pai dele também era assim, ligeiro no sono, como se tivesse sempre com um olho aberto esperando o problema. E o pai dele está onde? Ela ficou quieta por um momento. Foi embora quando Saulo tinha 3 anos. Disse sem amargura, só como fato. Às vezes as pessoas vão embora, e às vezes é melhor assim do que ficar de um jeito errado. Fiquei de joelho ao lado da cama, trocando o pano quando esquentava, dando a ela goles pequenos do soro a cada poucos minutos. A febre não baixava depressa. Esse tipo não baixa. Fica alta por um tempo, resiste, cede aos poucos se o corpo tiver força suficiente. E o corpo dela tinha passado por muita coisa em pouco tempo. Pensei em Guaraí. O hospital ficava a quase 60 quilômetros. A estrada de chão depois da chuva estava um lamaçal. Eu sabia disso sem precisar olhar. Conhecia aquele trecho de memória. Sabia que um veículo comum atolava na metade. Eu não tinha veículo de qualquer forma. Tinha trovão. Mas levar uma mulher com febre alta no cavalo por 60 quilômetros de madrugada era trocar um risco por outro pior. A estrada principal asfaltada ficava a 12 quilômetros. 12 quilômetros de estrada de chão. De madrugada, depois de chuva forte, fiquei calculando, ajoelhado no escuro do quarto, ouvindo a respiração dela e os grilos lá fora, pesando cada variável com aquela frieza que a necessidade produz quando o desespero não é opção. E então lembrei, seu Bertolino tinha caminhonete. Velha, alta, com tração, o tipo que passa em qualquer lama. 2 quilômetros de estrada até a casa dele. Mas eram 2 quilômetros que eu conhecia milímetro a milímetro, que eu tinha percorrido a cavalo centenas de vezes, que Trovão percorria no escuro sem hesitar. Levantei. Vou buscar ajuda, disse para ela. Tenho um vizinho com carro. Vou e volto. Ela abriu os olhos. Sozinha, não fico bem. Não vai ficar sozinha. Fui até a porta, chamei em voz baixa. Saulo, do sofá, um movimento imediato. Ela tinha razão. O menino acordava fácil. O que foi? Preciso que você fique com sua avó enquanto eu vou buscar ajuda. Você consegue? No escuro da sala, vi a silhueta dele sentar. Uma pausa curtíssima. O tempo de uma criança de 8 anos decidir que sim, consegue. Consigo. Se ela pedir água, você dá aos poucos. Se ela falar que está com muito frio, cobre com o outro cobertor que está no armário. Se piorar de qualquer jeito, você grita pelo quintal. Eu vou estar voltando.
e escuto. Tá bom. Fui até ele no escuro. Coloquei a mão no ombro dele por um segundo. Ela vai ficar bem, mas preciso ir rápido. Ele assentiu. Não com a cabeça de criança que está tentando acreditar. Com a cabeça de alguém que entendeu a seriedade e escolheu estar à altura. Fui pro estábulo. Trovão estava acordado. Ou acordou quando eu entrei, que dá no mesmo. Ele me olhou na lanterninha que carreguei, as orelhas para frente, lendo meu estado de espírito com aquela precisão que sempre me impressionou. Não selei, só coloquei o cabresto, a manta fina e montei a pelo, mais rápido, e pro caminho que eu ia fazer não precisava de mais. Preciso que você seja rápido. Ele bufou. Saímos. A noite, depois da chuva, tem uma qualidade particular no cerrado. O ar lavado, fresco quase ao ponto de frio, e a terra molhada, soltando aquele vapor baixo que fica rente ao chão nas baixadas, fazendo o campo parecer flutuante. As estrelas estavam todas, limpas e numerosas, e havia luz suficiente para ver o caminho sem precisar da lanterninha. Trovão foi no galope aberto. Não o galope controlado de trabalho. O galope de verdade, solto, que ele raramente dava porque eu raramente pedia. Os cascos batiam na terra molhada, levantando pequenos esguichos de lama. O vento cortava o rosto, e eu fiquei baixo sobre o pescoço dele, deixando ele escolher o ritmo. 2 quilômetros. 5 minutos, talvez menos. A casa de Bertolino apareceu no escuro com uma luz acesa na janela da cozinha. Ele era madrugador, mais velho ainda do que eu, e eu soube que ia encontrá-lo acordado. Desci antes de Trovão parar completamente, amarrei no mourão do portão e fui batendo palmas no terreiro, o jeito do interior de chamar sem assustar. Bertolino, sou o Otávio. A janela abriu. Otávio? O que foi? Preciso da sua caminhonete. Tenho uma senhora com febre alta lá em casa. Preciso levar pro asfalto. Uma pausa de 3 segundos. O tempo de um homem de 70 anos processar, decidir e agir. Espera que eu pego a chave. Não perguntou mais nada. Não pediu explicação. Só pegou a chave. É assim no interior. A pergunta vem depois, quando o urgente já foi resolvido. Voltei com a caminhonete de Bertolino, que insistiu em vir junto. Homem baixo, de cabelos brancos e mãos de quem trabalhou a vida inteira. Ele ficou em silêncio durante os 2 quilômetros de volta, deixando eu guiar pela estrada que eu conhecia melhor. Quando entramos, Saulo estava sentado na beira da cama de Dona Conceição, segurando a mão dela. Ela estava acordada. Me olhou quando entrei. Disse que voltava rápido. Falei. Disse. Ela concordou. E pela primeira vez naquela madrugada, a voz tinha voltado a ter alguma firmeza. Bertolino ficou na porta do quarto, chapéu na mão, com aquela postura de homem do interior que sabe quando é hora de estar presente e quando é hora de ficar quieto. Dona, disse ele, vamos te levar para o médico. Ela olhou para ele, depois para mim. Os dois vão? Os dois vão, confirmei. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia neles algo que não estava antes, não alívio exatamente, mas a rendição de quem passou a vida inteira segurando tudo sozinha, e por uma vez, num momento de real necessidade, deixou que outros segurassem junto. Tudo bem, disse. Vamos. Saulo não largou a mão dela em nenhum momento. O médico de plantão no posto de saúde de Guaraí era jovem, recém-formado provavelmente, com aquele jeito apressado de quem ainda está aprendendo a calibrar urgência. Mas era competente. Examinou Dona Conceição com atenção, pediu o exame, verificou o tornozelo, fez o que precisava ser feito. Desidratação moderada com processo infeccioso inicial, disse ele. Provavelmente a exposição prolongada tinha baixado a resistência e deixado o caminho aberto para alguma coisa que o corpo dela teria batido normalmente. Não era grave. Podia ter ficado grave se tivesse esperado mais. Com hidratação venosa, antitérmico e descanso, ela estaria bem em alguns dias. Eu ouvi tudo aquilo de pé,
do lado de fora da salinha, enquanto o sol começava a nascer pela janela do corredor do posto. Saulo estava sentado no banco ao meu lado. Bertolino tinha ido buscar café na padaria da esquina. O tipo de gesto prático e silencioso que define o caráter de uma pessoa melhor do que qualquer discurso. "Ela vai ficar bem", disse o menino. Não era pergunta. "Vai." Ele olhou para o corredor vazio. "O senhor salvou ela 2 vezes hoje. Fiz o que qualquer um faria." Ele me olhou de lado com aquele olhar esperto que eu já tinha aprendido a reconhecer. "O senhor sabe que não é verdade." Não respondi. Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo os sons do posto acordando. Passos no corredor, uma porta batendo, o ronco distante de um motor na rua. Minha avó sempre diz. Começou Saulo, devagar, como quem está escolhendo as palavras com cuidado, que cada pessoa que aparece na nossa vida aparece por alguma coisa, que não é acidente. Sua avó é sábia. Ela é. Pausa. Mas eu acho que a gente tem que escolher também. Não é só aparecer. Você apareceu, mas você também escolheu ficar. 8 anos. 8 anos e esse menino entendeu algo que eu levei décadas para entender. Que o destino, se é que existe, não passa de uma porta aberta. Quem decide entrar ou não é a gente. Eu tinha passado 7 anos parado na soleira. Bertolino me deixou em casa no fim da manhã. Depois de passarmos pelo hospital, confirmarmos que Dona Conceição estava estável e combinarmos com a filha dela, que havia chegado de Porto Franco assim que recebeu notícia, os próximos passos. A filha, uma mulher de uns 40 anos chamada Neuza, me agradeceu com aquela intensidade particular de quem está aliviada demais para encontrar palavras adequadas. Eu disse o que era verdade, que tinha sido Trovão quem escutou primeiro, e que Saulo tinha sido corajoso o dia inteiro. Saulo me olhou quando disse isso, e sorriu. Um sorriso pequeno, contido, desses que são mais honestos que os grandes. Quando cheguei em casa, a fazenda estava no silêncio do meio da manhã. Os bois no pasto, as galinhas soltas no quintal, Trovão no estábulo descansando. A mangueira ainda pingava da chuva da noite. A terra do quintal estava escura de umidade, e o cheiro de petricor ainda estava no ar, mais suave agora, como o resto de uma conversa importante. Entrei na cozinha, lavei o rosto, me olhei no espelho pequeno que ficava acima da pia, coisa que eu raramente fazia, não por vaidade, mas por hábito. Um homem de 58 anos com a cara cansada, o cabelo branco nas têmporas, a barba por fazer, as marcas de sol na pele do pescoço e das mãos. Fiquei me olhando por um momento. E pensei, o que você vai fazer com o tempo que ainda tem? Não era uma pergunta nova, mas nunca tinha soado assim, sem acusação, sem peso excessivo. Só como pergunta, limpa e direta como a pergunta de uma criança. Fui até a varanda. Me sentei na cadeira velha. O cerrado à minha frente estava diferente depois da chuva. O capim, com um verde que não tinha ontem. As árvores mais vivas. A terra vermelha mais escura e mais rica. É sempre assim depois da chuva fora de época. O cerrado parece lembrar de um jeito de ser que o tempo seco fez ele esquecer. Pensei em Dona Conceição debaixo do aroeira, esperando com aquela serenidade de quem aprendeu a confiar no que não controla. Pensei em Saulo na lama, esticando a mão antes de ter certeza que eu ia segurar. Pensei em Bertolino pegando a chave sem fazer perguntas. Pensei em Maristela, e pela primeira vez em muito tempo, o pensamento não doeu do mesmo jeito. Foi mais como encontrar uma fotografia antiga. A saudade estava lá, íntegra, mas havia ao redor dela alguma coisa mais suave, como se ela pudesse coexistir com outras coisas, com o presente. Me levantei. Fui até a mesa da cozinha, onde ficava o caderno velho que eu usava para anotar coisas da fazenda, despesa, gado, cerca, ração, coisas práticas, coisas que têm número. Abri numa página em branco, fiquei olhando para ela por um momento. Depois escrevi o nome de Saulo, o nome de Dona Conceição, o nome de Neuza.
Não sabia bem por quê. Só sabia que queria que aqueles nomes existissem em algum lugar da minha casa. Fechei o caderno. Fui buscar Trovão no estábulo. Passei a escova com calma, sem pressa, sentindo o peso do dia anterior a sentar. Ele ficou quieto, como sempre, a cabeça baixa, os olhos semicerrados, de satisfação enquanto a escova passava no pescoço. "Você fez bem ontem", disse para ele. Ele bufou. Eu também tentei. Outra bufada, mais suave. Coloquei a escova no gancho, fui abrir o portão do pasto de fora para ele. Ele caminhou devagar até o campo aberto, parou no meio do pasto, olhou ao redor com aquela calma monumental que eu sempre invejei e começou a pastar. Fiquei apoiado na cerca, olhando. O céu, depois da chuva, tinha aquele azul específico, mais fundo, mais sério, com algumas nuvens brancas e lentas que não prometiam nada de ruim, só existiam porque o céu pode. O horizonte do cerrado se estendia nos 4 lados sem interrupção. Aquela vastidão que no começo da minha vida me parecia prisão, depois me pareceu indiferença e que agora, naquele momento, parecia outra coisa. Espaço. Não vazio. Espaço. Que é diferente. Vazio é ausência. Espaço é possibilidade. Fiquei pensando em ligar para Neuza para saber como estava a mãe dela. Fiquei pensando em passar em Barra Funda na próxima semana para levar umas coisas. Não como obrigação, não como gesto calculado, mas porque havia ali uma velha que tinha me dito uma verdade sobre o 4º ano de solidão e um menino que tinha me ensinado, sem saber, que escolher ficar é tão importante quanto aparecer. Fiquei pensando em coisas pequenas que faz tempo eu não pensava. Consertar a pintura da parede que estava descascando, trocar o cobertor velho do quarto de hóspedes por um melhor, plantar alguma coisa no quintal. Maristela sempre quis um pé de manjericão perto da janela da cozinha. E eu nunca tinha plantado depois que ela foi. Como se plantar fosse admitir que a vida continuava sem ela. A vida continuava. Ela continuava. E plantar não era esquecer. Era o contrário. Era fazer algo durar. O sol estava indo para a tarde. Aquela luz dourada que o cerrado ganha no fim do dia, quando o azul começa a laranjear nas bordas. Os bois pastavam devagar no campo. Trovão estava lá no meio deles, sereno, como sempre. Eu fiquei apoiado na cerca até o sol encostar no horizonte, não pensando em nada em particular, só estando. E desta vez, sem precisar de rádio ligado, sem precisar de barulho, sem precisar de distração do silêncio, o silêncio estava cheio, cheio de nomes novos, cheio de um menino com lama nos joelhos que esticou a mão antes de ter certeza, cheio de uma velha que esperou debaixo de uma árvore confiando que alguém ia aparecer, cheio de Trovão bufando no escuro me dizendo, vai, eu te carrego. Cheio também de Maristela, não como dor, mas como presença, como alguém que não foi embora de vez, só mudou de lugar. E cheio, talvez pela primeira vez em 7 anos, de mim mesmo, de um homem que tinha saído para consertar uma cerca numa manhã comum de julho e voltado diferente, não transformado de repente, não curado de uma vez, só aberto. Como a terra depois da chuva, que não vira outra terra, mas lembra do que sempre foi capaz de fazer crescer. Há encontros que não pedem licença, que chegam no meio de uma manhã qualquer, embutidos numa estaca caída, num choro vindo da vargem, numa mulher esperando debaixo de uma aroeira. Esses encontros não mudam quem a gente é, mudam o que a gente faz com quem é. E às vezes... não sempre, mas às vezes, isso é suficiente para que a vida que parecia terminada descubra que ainda tem chão pela frente. Fim.